Irmãos, bom revê-los outra vez aqui nesse nosso momento especial de estarmos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Nas últimas aulas, temos aqui ensinado acerca do ser e das obras de Deus, quem Ele é e o que Ele faz. E é nesse mesmo sentido que hoje à noite vamos então continuar o nosso estudo, falando sobre a vontade de Deus. Eu já falei sobre esse tema aqui numa mensagem, numa série que a gente teve. A série inteira era sobre esse tema, a vontade de Deus. Não sei se já faz 1 ano, 2 anos. Então, de certa forma, se você lembra dessa série, talvez alguns elementos dessa aula soem para você um pouco repetitivo, mas eu acho que ainda assim é muito útil a gente relembrar, a gente reenfatizar esse assunto que é tão importante. Principalmente porque todos vocês já sabem que existe no meio evangélico quase que uma neurose coletiva, quando todos nós queremos tentar descobrir qual é a vontade de Deus, quando a gente enfrenta um dilema, uma circunstância difícil, quando a gente precisa tomar uma decisão importante. Nós, crentes em geral, entramos em parafuso, porque a gente quer descobrir, no meio do redemoinho, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu espero que a partir dessa aula hoje, se você já não tem um entendimento sólido sobre esse assunto, que Deus possa realmente falar com você nessa noite. A princípio, eu trago aqui uma definição desse tema vontade de Deus, de um autor conhecidíssimo chamado N. Gruden, e ele diz que a vontade de Deus é o atributo por meio do qual ele aprova e decide executar todo ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. Daqui a gente pode entender uma coisa importante, que falar desse tema, vontade de Deus, é na verdade continuar falando sobre algo que o pastor Renan tratou aqui em algumas aulas anteriores, o tema dos atributos de Deus. E portanto chegamos nesse atributo, o atributo da vontade de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra diversas vezes afirmações que são afirmações familiares aos nossos ouvidos, mas ao mesmo tempo elas não são familiares às nossas formas de raciocínio. Conhecemos o trecho bíblico, conhecemos textos bíblicos que falam sobre isso, como esse que nós vamos ler agora. Mas parece que muitas vezes, quando estamos diante de situações difíceis da vida, é como se aquilo que a gente já conhecesse não nos ajudasse a interpretar as adversidades. Por exemplo, Paulo diz, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, que nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. E até aí, pelo menos nós, presbiterianos reformados, não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Estamos já convencidos pela palavra de Deus que no tocante à nossa salvação, nós fomos predestinados. Mas aí essa doutrina vai abrir os nossos olhos para o fato de que a vontade de Deus, ela se estende para muito mais além da nossa salvação. E na verdade esse é o Deus que não apenas predestinou-nos à salvação, mas é o Deus que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. De forma que a vontade de Deus é exercida soberanamente, não apenas quanto ao número daqueles que hão de ser salvos. A vontade de Deus se estende soberanamente, e Deus executa a sua vontade plenamente, não apenas no assunto da salvação, mas como disse esse texto, Ele faz todas as coisas, todas,
segundo o propósito da sua vontade. Olhe mesmo a tradução desse mesmo texto na Nova Tradução na Linguagem, né, de hoje. É uma tradução que a gente nem sempre usa, mas às vezes ela nos dá uma noção interessante. É o mesmo texto, diz: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Mais ou menos essa tradução inverte aquela ordem que a gente viu no versículo anterior. E ele começa falando dessa vontade de Deus nos seus aspectos mais amplos e mais abrangentes. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Então, se a gente pergunta a um crente: você acredita que Deus é soberano? A resposta provavelmente vai ser sim, não é? Quem é doido dizer que não? Mas se você perguntar a esse mesmo crente: você acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas? Ou seja, que Deus executa a sua vontade soberanamente em todas as coisas? Aí é nesse ponto que muitos de nós começamos a ter algumas dificuldades. Você vai dizer: bem, todas as coisas não. Talvez algumas coisas Ele deixe que eu escolha do meu próprio jeito, sem que Ele exerça a sua vontade soberana sobre as minhas escolhas. Mas o testemunho que a gente vê na Bíblia o tempo todo é o testemunho acerca da vontade de Deus, acerca de todas as coisas. Desde as coisas mais simples da vida até aquelas coisas mais complexas. Por exemplo, nós temos aí o texto de Jó, e ele fala sobre alguns eventos naturais que acontecem diariamente. E ele não apenas vai mostrar isso, mas ele vai dizer: tudo isso acontece segundo a vontade e a ordem de Deus. Deus, diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz o gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele, Deus, as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Você vê coisas simples como chuva, relâmpago, neve, vento. Tudo isso a Bíblia diz. Cada evento desse, cada ventania, cada chuvinha que cai segundo a vontade, segundo a ordem de Deus. Obviamente que se nós fôssemos perguntar a um cientista, botânico, físico, ele teria uma explicação verídica, real, de como essas coisas se processam em termos naturais. E o texto não está negando aqui as causas naturais. Ou seja, chove porque existe umidade, pressão, tudo isso aí. O texto não está negando isso. Todos esses elementos aqui da natureza podem ser explicados do seu ponto de vista natural. O que o texto está apontando é que, para além das causas naturais, existe a vontade de Deus sendo executada nesses elementos simples. E não somente na criação, não somente na natureza, mas no dia a dia dos homens, a vontade soberana de Deus se impõe sobre eles. Jeremias diz: eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não é interessante isso? A gente cresce pensando que somos donos do nosso próprio nariz e que a nossa vida é dirigida pelas nossas decisões, soberanamente, não é? Que nós soberanamente dirigimos os nossos próprios passos. A Bíblia está dizendo: não, isso não compete ao homem. Por quê?
Provérbios diz: porque em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Veja a palavra determina. Essa é uma palavra que soa mal no ouvido de muita gente. Porque quando a gente fala sobre soberania de Deus, as pessoas dizem: ah, lá vem você com essa coisa de determinismo. Como se as coisas acontecessem e fosse determinada por forças impessoais. O que o texto está dizendo não é isso. As coisas acontecem porque elas são determinadas por um Deus pessoal. É justamente por isso, e não apenas nas pequenas decisões da vida, nos pequenos passos que a gente dá diariamente, mas até nos eventos assim maiores, nos eventos que envolvem, por exemplo, os rumos de uma nação inteira, a vontade soberana de Deus se impõe sobre isso também. Veja, por exemplo, essa história de Nabucodonosor. Ele era um homem que no seu tempo ele era o cara, ele era o grande imperador da terra, ou pelo menos do mundo conhecido no registro bíblico. E esse homem confiava muito na sua vontade, esse homem exaltava muito a sua própria capacidade de ordenar e ver as coisas sendo executadas da forma como ele havia ordenado. Mas um dia, diz a palavra que Deus decretou, esse é o termo que aparece em Daniel nos versículos anteriores, lá pelo versículo 32, 33, diz que Deus decretou que o reino seria tirado dele, o domínio seria tirado dele, esse poder de comando seria retirado dele. E diz a palavra de Deus que isso não aconteceu por acaso, ou isso não aconteceu como uma consequência natural da impiedade dele, mas isso aconteceu, diz o texto, porque Deus decretou isso sobre a vida dele. E esse homem, extremamente poderoso, diz a Bíblia, perdeu o juízo. E ele se transformou na semelhança de um animal selvagem. Ficou louco, completamente transtornado mesmo. Bem, quando passou um tempo, e Deus restituiu a ele o juízo, esse homem veio a reconhecer que ele não mandava em coisa nenhuma, que quem mandava em todas as coisas era Deus. E esse homem, falando sobre Deus, diz: o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. Então imagine um exército celeste inteiro, ou imagine um exército terrestre inteiro, diz o texto, Deus age com eles conforme lhe agrada. Deus age com eles da forma como Deus quer, segundo a sua vontade. Exatamente por isso, Tiago nos dá um alerta interessantíssimo. Ele diz: ouçam, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Por quê? Porque tudo acontece segundo a vontade de Deus. Os homens fazem os seus planos, sim. Os homens tomam as suas decisões, sim. Mas é a vontade soberana de Deus que prevalece. E é isso que a Bíblia mostra o tempo todo. Se nós hoje tivéssemos tempo aqui para vermos de Gênesis até Apocalipse, como muitas coisas que foram relatadas na Bíblia e que aos olhos dos homens estava acontecendo apenas como consequências de causas naturais, de escolhas humanas, atitudes humanas, mas que depois o texto bíblico mostra que aquilo ali aconteceu, acima de tudo, porque Deus ordenou,
porque essa era a vontade de Deus, o porquê Deus tinha um propósito específico com aquilo ali. Eu creio que se nós tivéssemos tempos de ver todos esses textos, você ficaria surpreso, para além de convencido. Agora, quando a gente fala da vontade de Deus, é interessante a gente fazer, pelo menos para fins didáticos, uma distinção importantíssima entre a vontade secreta e a vontade revelada. Eu não quero dizer com isso que Deus tem duas vontades diferentes. A vontade de Deus é uma só. Quando Ele decide fazer alguma coisa, Ele não pensa, agora eu vou usar a minha vontade revelada, ou agora eu vou usar a minha vontade secreta. A vontade de Deus é uma só. Mas acontece que quando a gente lê na Bíblia acerca de Deus revelando a sua vontade, você claramente percebe que nem sempre a Bíblia está falando da mesma coisa. É como, por exemplo, quando a Bíblia usa o termo mundo. Nem sempre que a Bíblia diz mundo é a mesma coisa. Por exemplo, você vê que Deus amou o mundo, mas depois João diz, o mesmo João diz, não amem o mundo nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, obviamente que não podem estar se referindo à mesma coisa quando dois textos diferentes tratam o mundo de uma forma tão diferente como essa. Da mesma forma, é vontade de Deus. Poderíamos dizer que há uma vontade secreta, mas existe também uma vontade revelada. Vontade secreta. A vontade secreta refere-se aos decretos de Deus, pelos quais Ele conduz a história. A vontade secreta refere-se ao plano que Deus traçou para o mundo. A vontade secreta refere-se ao fato de que Deus faz acontecer no mundo tudo que Ele quer que aconteça. Essa é a vontade secreta, essa é a vontade oculta de Deus, que a Bíblia muitas vezes fala sobre ela claramente. Por exemplo, Isaías diz, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. É justamente por essa capacidade de Deus de executar na terra tudo o que Ele quer, essa capacidade de Deus decretar tudo quanto vai acontecer, que Ele pode fazer conhecido o fim desde os tempos remotos. Deus ele pode olhar a história inteira e saber tudo quanto vai acontecer nela. Por quê? Porque tudo quanto vai acontecer é resultado, acima de tudo, acima de todas as outras secundárias, mas ele é resultado primariamente da vontade soberana de Deus. A gente pode ver exemplos disso muitas vezes em narrativas. Acontecem coisas que aos olhos humanos eram resultados estritamente de decisões humanas, e depois o texto bíblico deixa claro, a mão de Deus estava por trás disso. Parecia que era apenas os homens agindo, mas depois o texto revela que a mão misteriosa da providência de Deus estava conduzindo aquela situação. Lembre-se aqui, por exemplo, da história de José. Lembram? Aquele menino que foi duramente perseguido pelos seus irmãos, depois ele foi jogado numa cova, depois ele foi vendido como um escravo, foi para o Egito. Podemos dizer, no Egito sofreu o pão que o diabo amassou, até que um dia ele tem um reencontro com os seus irmãos. Os irmãos não o haviam ainda reconhecido, mas ele já os havia reconhecido claramente. E quando ele vai revelar que ele era José, prevendo que os seus irmãos ficariam amedrontados, porque provavelmente a atitude esperada era que ele agora se vingasse por toda aquela maldade que havia sido cometida contra ele,
José acalma os seus irmãos, dizendo: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Olha, aos olhos dos homens, foram seus 11 irmãos malvados que tinham mandado ele para lá, não é? Mas ele está vendo do ponto de vista de Deus. Ele diz: olha, não foram vocês, foi Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que é que a gente pode aprender nesse texto quanto à vontade secreta de Deus? Primeiramente que a vontade secreta de Deus não anula a responsabilidade humana. O texto afirma que esses irmãos invejosos, perversos, eles planejaram o mal contra José. Essa culpa era deles. E nada poderia amenizar isso. O texto está aqui reafirmando que foram eles sim que planejaram o mal contra eles. Então, a vontade soberana de Deus não anula a responsabilidade humana. O que a Bíblia não diz é como é que a vontade soberana de Deus se harmoniza com a responsabilidade humana. Ou seja, como que elas existem paralelamente, sem que uma anule a outra. A Bíblia não diz isso. O tempo todo a gente vê a Bíblia afirmando a soberania de Deus e afirmando também a responsabilidade humana, sem, contudo, nos explicar como que uma coisa dessas pode funcionar juntamente com a outra. E talvez aqui um alerta importante é, quando nós tentamos entender essa tensão que há entre soberania de Deus e responsabilidade humana, a nossa dificuldade advém também do fato de que nós estamos tentando entender as ações de Deus a partir da nossa experiência humana. Porque, de fato, na experiência humana, uma vontade soberana de um homem não pode compatibilizar-se com a responsabilidade daquela pessoa que precisa cumprir a vontade. Mas os caminhos de Deus, o ser de Deus, as obras de Deus não se limitam às nossas formas de raciocínio humana. Elas não se limitam às nossas categorias de pensamento humano. É exatamente por isso que a gente também não consegue entender plenamente a Trindade, dentro das nossas categorias de pensamentos lógicos, humanos. A Trindade não cabe. A gente vê que a Bíblia afirma o tempo todo, e a gente precisa reconhecer que, ainda que eu não consiga entender plenamente, isso é verdadeiro, porque não está se referindo a algo apenas dos homens, está incluindo aquilo que é divino, e o que é divino fica sempre além do nosso alcance. Pense também, por exemplo, na própria natureza de Cristo. Ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. O tico e teco humano não dá conta disso. Não é? Não dá. A gente crê porque é palavra de Deus. Mas a gente não consegue entender isso plenamente. A nossa mente aprende muito por associação e não tem nada no mundo que a gente possa comparar para que isso faça algum sentido na cabeça da gente. Mas o ser de Deus, ele vai muito além. Veja, por exemplo, a revelação da vontade secreta de Deus na vida de Jó. Essa é uma história também conhecida demais. Jó estava lá, vivendo a sua vida, e diz a Bíblia que era uma boa vida. Ele era um homem muito rico. Diz a Bíblia, ele era o homem mais rico da sua época. Até que Deus resolveu trazer uma provação sobre a vida dele. Essa provação foi intermediada pela agência de Satanás. Lembram disso? Literalmente, Deus entregou Jó nas mãos de Satanás, preservando-lhe apenas a vida.
E de repente as coisas difíceis começaram a acontecer na vida de Jó. Diz o texto bíblico que vieram caldeus, sabeus, eram povos, né, da época, e eles atacaram os rebanhos de Jó e mataram os empregados de Jó à espada. Depois veio um vendaval, destruiu a casa onde os filhos de Jó estavam e os seus filhos morreram. Então, em quem você bota a culpa de toda essa desgraça que sobreveio a Jó? A Satanás, aos caldeus, aos sabeus ou aos desastres naturais? Quando Jó toma conhecimento de tudo quanto havia acontecido a ele, de toda a desgraça que havia se abatido sobre a casa dele, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A quem Jó atribuiu como a causa primária de tudo quanto aconteceu na vida dele? A Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. A gente entende algumas coisas aqui. Primeiro, afirmar a vontade secreta de Deus em todos os eventos da nossa vida não anula as causas secundárias. A vontade de Deus, muitas vezes, ela é executada através de causas secundárias, normalmente de causas naturais. E o texto em momento algum nega isso. O texto fala: Satanás tinha um propósito nisso. Os sabeus, caldeus, tinham também um propósito nisso. Eles queriam, roubar Jó. E ainda tinha mais a catástrofe natural, o vendaval. Nada disso é invalidado. Tudo isso realmente concorreu, tudo isso cooperou para o sofrimento que se abateu sobre Jó. Mas o que Jó está reconhecendo, e o que a gente também poderia ver no texto, literalmente, é que a causa primária, a razão absoluta e definitiva para tudo quanto aconteceu na vida de Jó, não foi Satanás, não foram sabeus, caldeus ou ventania. A razão fundamental, a razão definitiva foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus submeter Jó àquela provação. E aí algumas pessoas dizem: mas será que isso não é a vontade permissiva? Já ouviram falar sobre isso? Quando acontece uma coisa ruim, aí diz assim: não, Deus não quis isso não, Deus é amor. Imagina se é da vontade de Deus fazer uma coisa dessas, ele apenas permitiu. Isso é uma forma de você inocentar Deus, né? De você limpar um pouquinho a barra de Deus. Pode fazer até algum sentido humanamente falando, mas biblicamente isso não tem apoio. Porque as coisas ruins acontecem na Bíblia e os homens de Deus, ou o próprio autor inspirado, atribui isso a Deus. E a Bíblia não tem dificuldade nenhuma com isso. Se você tiver dificuldade, você vai ter que lidar com isso. A Bíblia não tem dificuldade nenhuma. Jó não tinha dificuldade nenhuma em adorar um Deus que havia dado a ele e adorar também a um Deus que havia retirado dele. A um Deus que havia trazido muitos anos de prazer, de riqueza, de fartura, mas um Deus também que agora estava trazendo sobre a vida dele o sofrimento. Jó não tinha dificuldade com isso. A mulher de Jó, por sua vez, tinha muita dificuldade. Então a mulher lhe disse, a mulher de Jó: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Você já percebeu que tem muito crente que é parecido com a mulher de Ló? Quando as coisas boas acontecem, diz graças a Deus. Quando as coisas ruins acontecem, diz é Satanás. Não consegue ver Deus nas coisas ruins. Tem dificuldade de reconhecer que Deus pode estar por trás
e estar das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Tem dificuldade em conceber um Deus que pode ser a causa primária do sofrimento na minha vida. E já que tudo quanto acontece, acontece segundo a vontade de Deus. A mulher de Jó tinha dificuldade com isso. Ela não tinha dificuldade em aceitar o bem dado por Deus, mas o mal, ela tinha muita dificuldade e ela já não conseguia suportar esse Deus, e por isso ela aconselha que Jó amaldiçoe o Deus a quem ele adorava e que por fim desista de tudo. Vemos também a vontade secreta de Deus na vida do próprio Jesus. Jesus também experimentou uma dose de sofrimento considerável, uma dose de sofrimento absurdo, mas ele tinha consciência, e ele disse isso na última ceia: o Filho do Homem vai conforme foi determinado, ou seja, vai morrer, vai para o Calvário. O Filho do Homem vai conforme foi determinado, mas ai daquele que o trai. Consegue ver? Mais uma vez nós temos aqui a reafirmação da própria soberania de Deus, que havia determinado que o Filho do Homem seria morto. Mas há também uma reafirmação da responsabilidade humana, quando ele diz: ai daquele que o trai. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios. Aqui já são os apóstolos dizendo, em sintonia com aquilo que Jesus já havia dito antes. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Afirmação da responsabilidade humana. Homens malvados fizeram isso. Homens ímpios fizeram isso. Entretanto, continuam eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Você tem as causas naturais da morte de Cristo, as causas secundárias da morte de Cristo. Várias. Judeus, romanos, autoridades, povo, tudo mais. Mas o que esse texto está dizendo é que a causa primária, a razão fundamental, foi a vontade de Deus, que já havia decidido de antemão que aquilo ali aconteceria. É por isso também que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, em certo sentido, já foi imolado antes da fundação do mundo. Essa era a vontade eterna de Deus. Quando a gente afirma a vontade secreta de Deus, a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. Dizer que Deus decreta tudo quanto acontece, incluindo as coisas boas e as coisas ruins, não significa atribuir a culpa disso a Deus. Você lembra de Jó? Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Dizer que Deus é soberano e que Ele determina tudo quanto acontece, seja bom ou seja ruim, não significa também que Deus tenha prazer quando as coisas ruins acontecem. Nós não podemos imaginar que Deus tenha tido prazer quando olhou para Jó e viu o sofrimento dele. Ou quando ele olhou para Cristo na cruz e viu toda aquela agonia que o Filho eterno de Deus estava sofrendo. Deus não tem prazer nisso. A gente poderia dizer que Deus tem prazer no propósito disso, em ver para que aquilo ali serve. Aquilo ali aperfeiçoaria Jó, ou aquilo ali, no caso de Cristo, da morte de Cristo, traria a salvação para os eleitos. Mas não que Deus tenha prazer no sofrimento em si mesmo. Então, diante das coisas difíceis, embora precisamos reconhecer que Deus é soberano, precisamos reconhecer a vontade soberana de Deus, nós não devemos culpar a Deus, nem devemos achar que Deus está de alguma forma sentindo prazer nisso.
Dissemos que tem a vontade secreta de Deus, mas existe também a vontade revelada. Olha, por exemplo, Salmos 40, verso 8 diz: Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu não sei quem de vocês estavam aqui na aula que a gente deu introdutória aos livros poéticos. Falamos aqui de algo chamado paralelismo hebraico. A poesia hebraica, ela geralmente é dada em paralelismo. Geralmente são paralelismos onde uma frase ela tem o seu significado repetido por outra frase que já vem, né, na sequência. Então, a mesma coisa é dita duas vezes, sendo que de uma forma ligeiramente diferente. E os elementos dessa frase correspondem. Por exemplo, quando ele diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, e depois diz: a tua lei está no fundo do meu coração. Você pode associar alegria com o que na segunda frase? Coração. Fala das emoções, não é? Mas você também pode e deve associar vontade com que elemento da segunda frase? Com a lei. Então, a vontade revelada de Deus são as suas leis, são os seus mandamentos, são os seus decretos, é aquilo que ele nos revelou nas Escrituras. Mateus 7, versículo 21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A que vontade está aqui esse texto referindo-se? À vontade secreta ou à vontade revelada? Só pode ser a vontade revelada, que algumas pessoas cumprem e outros não. Algumas pessoas obedecem os mandamentos de Deus e outros não. Ou melhor, às vezes nós obedecemos e às vezes não obedecemos. Esse texto não pode jamais referir-se à vontade secreta de Deus. Porque a vontade secreta de Deus, ela é sempre cumprida. O decreto de Deus, ele é sempre cumprido integralmente. Então todos nós, diariamente, cumprimos a vontade secreta, cumprimos a vontade oculta de Deus. Se esse versículo estivesse, portanto, se referindo à vontade secreta de Deus, ele estaria dizendo, no final de tudo, que todo mundo vai ser salvo, já que todo mundo obedece ou cumpre a vontade oculta de Deus. Portanto, esse versículo está se referindo à vontade revelada, a obediência aos mandamentos de Deus. Efésios 5:17 diz: Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E é aqui que nós evangélicos começamos a roer as unhas. Eu tenho que tentar compreender, eu tenho que tentar descobrir qual é a vontade do Senhor. Mas o texto não está falando isso. O texto está contrastando os que compreendem a vontade do Senhor com aqueles que são insensatos. E biblicamente os insensatos são os ímpios. Veja isso em Salmos, Provérbios, Eclesiastes. São aqueles que não atentam, não conhecem e não obedecem à lei de Deus. Esses são os insensatos. Ao contrário deles, existem aqueles que procuram compreender a vontade revelada de Deus. Procura entender, conhecer os mandamentos que Deus nos entregou. Tessalonicenses diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Olha que ligação que há entre mandamentos e santificação. Já que a santificação, ela é com certeza operada pela influência santificadora do Espírito de Deus. Mas ele faz isso através da palavra de Deus. É palavra e Espírito que são operados em nossa vida para que nós venhamos a ser santificados. E aqui eu faço um teste com vocês. Esse texto fala sobre a vontade de Deus. Ele está se referindo à vontade secreta ou à vontade revelada? Jesus, ensinando a oração do Senhor, diz: vocês orem assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que vontade é essa? Secreta ou revelada? Que acham? Arriscam? As duas? Que acham? É a vontade secreta ou é a vontade revelada? Pela qual nós fomos ensinados a pedir a Deus que seja feita, ou seja, que se realize. É a vontade secreta ou é a vontade revelada? Pense um pouquinho comigo. Se fosse a vontade secreta, não faria sentido, porque ela já é feita de todo jeito. A vontade de Deus sempre se cumpre, porque ela depende exclusivamente da vontade soberana de Deus, decretiva, ela advém do decreto, soberano de Deus. Se fosse nesse sentido, o pedido que está sendo feito aqui seria algo do tipo: Senhor, faça acontecer aquilo que já vai acontecer mesmo, não é? Só pode se referir, obviamente, à vontade revelada de Deus, aos mandamentos de Deus. A oração é: Senhor, que os homens obedeçam à tua vontade, que os homens atentem para a tua lei, que obedeçam aos teus mandamentos. Olhe, por exemplo, o que vem antes disso: santificado seja o teu nome. A santificação do nome de Deus é um mandamento. Somos nós que temos a responsabilidade de santificar o nome de Deus na nossa vida. E Ele está dizendo: Senhor, que os homens te obedeçam e santifiquem o teu nome. Senhor, que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela já é feita no céu. Então aqui a gente poderia fazer algumas considerações gerais sobre a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Primeiramente, em relação à vontade secreta de Deus. Primeira coisa que nós precisamos gravar na nossa mente em relação à vontade secreta de Deus é que ela não é da nossa conta. A vontade secreta de Deus não é da nossa conta. Deus ocultou a sua vontade, soberana, porque Ele quis. E não tem homem nenhum que pode descobrir por si mesmo a vontade secreta de Deus. Ele pode se santificar, ele pode jejuar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a vontade secreta de Deus, homem nenhum pode descobrir, a não ser que Deus revele. Ao longo da Bíblia, algumas vezes, Deus já revelou sua vontade secreta, aos seus decretos eternos. Por exemplo, antes que Jesus nascesse, várias vezes os profetas mostraram detalhes da vontade secreta de Deus quanto ao nascimento do Messias. Ou vários detalhes em relação à vontade secreta da segunda vinda de Cristo já foram revelados na Bíblia. E isso a gente sabe porque Deus já revelou. Então ainda continua sendo a vontade decretiva de Deus, mas já não é mais a vontade secreta, passou a ser revelada. A vontade secreta de Deus não é da nossa conta. O simples fato de Deus ter um plano para a minha vida não significa que Deus tenha a intenção ou tenha a obrigação de me revelar. E eu acredito que é justamente aqui que muitos crentes sofrem muito. Quando chega diante de uma situação difícil na vida, quando chega num ponto de decisão, e eles precisam tomar uma decisão, eles entram numa paranoia. Nós entramos numa paranoia muitas vezes para tentarmos descobrir antecipadamente qual é a vontade de Deus. Se Deus quer que eu escolha A, ou se Deus quer que eu escolha B. Como se nós tivéssemos essa responsabilidade, como se fosse responsabilidade minha conseguir de alguma forma descobrir antecipadamente a vontade secreta de Deus. Se Deus ocultou a vontade dele, para que eu vou querer saber antecipadamente? Que loucura minha achar que eu tenho a obrigação ou que eu tenho a necessidade de conhecer a vontade secreta de Deus antecipadamente para tomar uma boa decisão.
Isso não existe, porque a vontade secreta de Deus, ela só pode ser conhecida retrospectivamente. Se você quiser conhecer qual é a vontade de Deus para você hoje, só uma forma de você saber isso é você esperar até amanhã. Amanhã você olha para trás, vê tudo o que lhe aconteceu e aí você sabe qual foi a vontade de Deus. Para ontem, para hoje você ainda não sabe, não é? A vontade de Deus só pode ser conhecida em retrospectiva. Então essa obsessão da gente descobrir antecipadamente a vontade de Deus, ela é fruto da nossa ansiedade. E ela é fruto também, em última análise, ela é fruto da nossa incredulidade. Nosso coração incrédulo, que é muitas vezes duvida se o plano secreto que Deus tem para mim é bom mesmo. E eu quero sabê-lo antecipadamente para que eu possa me preparar para isso, pelo menos. Se eu não puder evitar, se eu não puder escapar, sabendo antecipadamente, eu poderei pelo menos me preparar para isso. Preparar as minhas emoções para isso. E isso é incredulidade. Isso é duvidar da bondade de Deus para as nossas vidas mesmo, para aquilo que vai acontecer. Sobre a vontade revelada. Cumprir a vontade revelada de Deus, que é expressa em seus mandamentos, não é uma opção. Você, como crente, não tem a opção de eu vou escolher obedecer aquilo, ou eu vou escolher obedecer aquilo. Ou eu estou pronto para isso, ou não estou pronto para aquilo. A vontade revelada de Deus, ela se impõe e ela exige do crente a obediência. Essa vontade, revelada, ela nem sempre é cumprida. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta. Às vezes a gente nem quer acertar, para ser sincero. Todo mandamento de Deus, ele tem que ser revelado. Ele é revelado, ou seja, só é mandamento de Deus aquilo que a Bíblia claramente mostra que é a vontade de Deus para a vida do seu povo. De forma que não existe nenhum profeta, pastor, guru espiritual que possa trazer um mandamento e impor esse mandamento sobre as nossas vidas, porque mandamento está dentro do âmbito da vontade revelada e, portanto, precisa ser encontrado dentro da revelação. Pense, por exemplo, Moisés, quando ele conduz o povo pelo deserto e quando eles estão às portas de entrarem em Canaã, Moisés já tinha entregue a lei ao povo. Você ouve ou você vê a lei no livro de Êxodo. Ali está a declaração detalhada da vontade revelada de Deus para o seu povo. Quando chega no livro de Deuteronômio, Moisés vai repetir a lei. Inclusive a palavra Deuteronômio significa isso mesmo, repetição da lei, ou segunda edição da lei. Ele vai repetir a lei, ou seja, ele vai repetir a vontade revelada de Deus para o seu povo. E aí, bem perto do finalzinho de Deuteronômio, Moisés diz aquele versículo que já nos é conhecidíssimo, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. A vontade revelada de Deus é da nossa conta. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Não por direito, mas porque Deus nos deu por revelação. E diz, pertencem a nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos. Então a gente precisa se livrar dessa obsessão de querer descobrir ou de querer estar por dentro da vontade secreta de Deus. A vontade que Deus nos deu graciosamente foi a sua vontade revelada, ela é da nossa conta e Deus nos deu para que nós e os nossos filhos a cumpramos, para que nós possamos obedecê-la. Às vezes eu penso que se nós nos preocupássemos genuinamente em obedecer à vontade revelada de Deus diariamente, nós não teríamos muito tempo para ficar tentando descobrir a vontade secreta de Deus. Por fim, o conhecimento que nós temos da vontade revelada de Deus nos dá segurança quanto à sua vontade secreta. Eu vou repetir isso.
o conhecimento da vontade revelada nos dá segurança em relação à vontade secreta de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual é a vontade secreta de Deus para a minha vida. Eu não sei o que me acontecerá amanhã. Mas isso não me deixa em pânico, porque eu tenho a vontade revelada de Deus. Eu já conheço algo de Deus. Eu conheço aquilo que Deus quis revelar a mim na sua palavra. E isso que eu conheço já é suficiente para que eu confie em Deus e para que eu permaneça firme nele quando a sua vontade secreta for revelada na minha vida, for executada na minha vida. De forma que aquilo que eu não sei sobre Deus, sobre as suas obras, sobre o seu plano eterno, aquilo que eu não sei sobre Deus, não transtorna aquilo que eu já sei. Pelo contrário, o que eu conheço de Deus serve para mim como um alicerce, em cima do qual eu posso construir uma confiança inabalável a Deus, de que o amanhã só Ele sabe, mas que, como Paulo, você pode dizer: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Paulo fala sobre isso quando ele descreve toda aquela gama de sofrimento que lhe adivinha por causa do ministério. E Paulo não sabia se ele ia morrer no outro dia, se ele ia ser estrangulado, se ele ia ser enforcado, se ele ia ser esquartejado. Ele só sabia que por causa do ministério cristão ele estava exposto ao sofrimento. E ele diz: mas eu não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido. Então não se inquiete, não fique ansioso, não fique temeroso quanto à vontade secreta de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele já nos graciosamente revelou acerca de si mesmo, já nos é suficiente para que nós depositemos nele toda a nossa confiança. Eu acredito que esses são os pontos, principais que nós nessa noite precisávamos destacar acerca desse assunto. Que Deus possa abençoar-nos, que Deus possa esclarecer-nos e que Deus possa construir em nossa vida uma confiança e uma submissão resoluta à sua vontade. Amém?